nome é Natália Uequita. Eu queria compartilhar algo com você que transformou a minha vida. Cada um de nós temos a nossa história e cada um de nós passamos por circunstâncias diferentes na nossa trajetória. E passamos por lutas, por vitórias, passamos por derrotas, passamos por traumas e superação também. E eu quero contar para você um pouquinho da minha história. Eu sou filha de um casal que se divorciou. E no momento em que nós vivemos, a família ela não tem sido tão valorizada como ela deveria ser. E a lembrança mais remota que eu tenho de uma família, dessa estrutura familiar que teria que ser uma estrutura que acolhe, que ama, que incute valores, um refúgio, um lugar seguro. A única lembrança que eu tenho, ela é através de uma fotografia. E nessa fotografia, era no meu aniversário de 2 anos de idade. Nela consta a minha mãe, o meu irmão, alguns vizinhos, alguns parentes e eu. Uma festinha de aniversário muito simples, com um bolinho e uns docinhos. E o que esse retrato traz para mim é o semblante da minha mãe, muito triste. E nessa foto, o meu pai ele não está mais lá. Nossa família já tinha sido desfeita. Eu não sei te dizer ao certo qual processo eles estavam passando na vida conjugal deles, mas a nossa família ela já não está mais nesse retrato. E isso refletiu na minha vida de uma forma singular. Eu cresci muito insegura. Eu chorava muito. Eu lembro que quando criança eu escutava, dos meus parentes ou até de amiguinhos mesmo na escola: "Ai, Natália, como você é chorona. Você chora demais. Você chora por qualquer coisa." E eu ali com a minha pouca idade, eu não conseguia expressar o que eu sentia. Mas eu sentia um vazio muito grande. Eu sentia uma solidão muito grande. Como se fosse um buraco dentro de mim. Você me compreende? E eu cresci em um lar com tios, com tias, com avós que me educaram, me amaram muito da forma deles. E minha mãe também sempre esforçada, sempre batalhando para poder criar o meu irmão e eu. E por conta do trabalho também, ela era ausente, porque afinal ela tinha que prover para mim, para o meu irmão, para nos sustentar, para cuidar de nós. E desde muito cedo eu aprendi que não que falavam para mim: "Olha, você tem que segurar suas emoções, você não pode demonstrar o que você está sentindo" ou coisa parecida. Mas eu aprendi, dadas as circunstâncias, que o sofrimento que eu tinha era meu. Então eu me fechei dentro de mim mesma. E eu chorava sozinha. Eu chorava quando eu estava sozinha durante o dia ou à noite antes de dormir.
E eu não sabia porquê, mas eu sabia que eu tinha uma tristeza, um vazio muito grande. E eu percebi que quando eu chorava sozinha e ninguém via, eu não era reprimida. Então, eu me jogava dentro dessa minha dor, dentro desse meu vazio. E é muito interessante, porque lá em Gênesis 21, a partir do versículo 17, na palavra do Senhor diz assim: mas Deus ouviu o choro do menino. Relata um fato sobre Ismael, mas eu não quero me deter a isso. O que eu quero compartilhar com você é que Deus, ele ouviu o choro do menino. Então, Deus, ele nos ouve. Deus, ele ouve o seu choro. Deus, ele ouve o clamor do seu coração. E que você não está sozinho. Só que eu não sabia disso. E quando eu tinha 11 anos de idade, eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez de um culto evangélico, vamos se dizer assim. E eu lembro de uma forma muito real que naquele lugar, naquele ambiente, era um ambiente acolhedor, era uma paz que até então eu nunca tinha sentido. E numa oração no final do culto, eu lembro que o pastor, ele fez um convite para vir à frente, para aceitar Jesus. E eu não entendi muito bem, mas eu vi algumas pessoas indo lá na frente e eu fui também. E eu lembro que o pastor, ele colocou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim, e eu fui inundada de um amor tão grande, de uma paz, de um refrigério. Algo me envolveu, alguém me envolveu de uma forma que até então eu nunca tinha sido envolvida, eu nunca tinha sido suprida emocionalmente daquela forma. E isso para mim foi tão marcante, foi tão maravilhoso, foi tão extraordinário, que no período de 11 até os 12, 13 anos mais ou menos, eu aceitei Jesus mais de 5 vezes. E a minha família, quando eu digo a minha mãe, meu padrasto, como em casa nós não tínhamos um acordo com relação às nossas crenças, era difícil ir no culto, estar indo na igreja, enfim. Então, toda oportunidade que eu tinha de ir na igreja, eu aceitava Jesus. E era muito gostoso, porque eu não sei te explicar, mas eu sentia que eu era aceita como eu era. Eu sentia que Deus, ele me amava como eu era. E o tempo foi passando, e eu busquei ser preenchida interiormente com outras pessoas. Por exemplo, eu procurei ser preenchida, ser suprida emocionalmente pela minha mãe. Eu busquei ser suprida emocionalmente pelo meu padrasto. Busquei ser suprida emocionalmente por amigos, por amigas, por coisas também. Procurei ser suprida emocionalmente pelo meu esposo. Só que nada disso me satisfazia. E as crises de choro antes de dormir continuavam. E eu não sei se você já se sentiu assim, mas sabe quando você se sente sozinha em meio a uma multidão? Um sentimento de solidão, mesmo cercada por tantas pessoas que você sabe que te ama. E apesar de eu ter esse apoio, de eu ser cercada por tantas pessoas,
choro não me satisfazia. Aquele buraco continuava dentro de mim. E em meio a uma dessas crises de choro, à noite, aconteceu algo que mudou a minha vida. Uma experiência que eu tive com Deus. Eu lembro que era noite, eu estava deitada e eu chorava muito. E como eu disse de início, muitas das vezes eu não tinha nenhum motivo aparente, vamos dizer assim, por estar chorando. Além da rejeição que eu sentia, além da solidão que eu sentia. E em meio a esse choro, eu ouvi uma voz, alguém falando comigo. E eu estava sozinha. E essa voz era uma voz como o som de muitas águas. Era uma voz de paz e ao mesmo tempo uma voz forte, uma voz que ela vinha de fora e ela penetrava no meu interior. E eu estava acordada. E essa voz, ela falou comigo: Natália, eu não te basto. E essa voz, ela não era estranha para mim. Eu sabia que era a voz de Deus. Eu sabia que Deus, ele estava olhando para mim naquele momento, não só naquele momento, mas como diz ali em Gênesis, Deus ouviu o choro. E ali, quando eu ouvi aquela voz, Natália, eu não basto para você, eu respondi para essa voz. Eu falei: Deus, eu sei que é o Senhor falando comigo e sim, o Senhor me basta. E foi uma noite tão maravilhosa. Eu senti o amor de Deus, eu senti a presença de Deus ali no quarto comigo. E isso foi tão maravilhoso, isso marcou a minha vida de uma forma tão extraordinária, que a partir desse dia eu nunca mais me senti só. A partir desse dia eu entendi que eu só poderia ser suprida emocionalmente, eu só poderia ser curada dos meus traumas, das minhas lembranças, através do Senhor. E como diz lá em Salmos 107:9, diz que porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Então, essa sede que eu tinha, essa fome que eu tinha, eu fui saciada em Deus. E eu queria dizer para você que você não está sozinho no meio da multidão. Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que Ele quer estar perto, Ele é um Deus que quer te proteger, Ele quer ter um relacionamento com você. E isso é tão maravilhoso, porque Deus, Ele não é um Deus de longe, mas Ele anseia, Ele deseja em se revelar a você, em revelar o amor dele para você. E eu quero sim, sabe, que você entenda isso que eu tô falando para você, sabe? Sim, Deus existe, Deus, Ele supre, Deus, Ele te ama, e da mesma forma que Ele me supre, que Ele me sacia, Ele sacia a minha sede, Ele sacia a minha fome, você pode ser saciado nele também. Você não está sozinho no meio da multidão.